Bom dia, alunos, bom dia, amigos. Estamos começando mais uma live pela Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro e pela FASC, pela Faculdade Santa Cecília de Pindamonhangaba. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar nessa manhã com vocês. Hoje, aqui, junto com a professora Vânia, e vamos falar de alfabetização e letramento. Nesses primeiros minutos, nós vamos falar um pouco, fazer essas introduções, enquanto os alunos vão acessando a nossa live, vão acompanhando. E eu passo a palavra agora para a professora Vânia se apresentar também já está nas redes sociais, mas é bom poder fazer essa apresentação inicial, né? Bom dia, como vocês já me conhecem, né? Vânia, professora de letras, coordenadora de letras, professora dos cursos de pedagogia, administração, tanto na FASC quanto na FACIL. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização e letramento, né? Um tema tão importante que hoje, principalmente nessa situação que estamos vivendo, nós temos que dar um valor maior ainda com relação à alfabetização e letramento. Porque nós temos que estar auxiliando os pais, né, nós professores, e também dando uma esclarecida aos pais da importância do tema alfabetização e letramento. É interessante falar desse tema, principalmente hoje, que o foco da live para os alunos de pedagogia, claro, do segundo semestre de pedagogia e do sétimo semestre de pedagogia, que tem tópicos especiais comigo. Aí eles perguntaram assim, professora Flaviana, nós já tivemos alfabetização e letramento com a professora Vânia. Por que é importante retomar isso? Para que não fique nenhuma dúvida para trás. E a intenção dessa live é justamente deixar esse tema claro. Alfabetização e letramento, a base do curso de pedagogia, ela é requerida muito em concurso, processo seletivo e também nós teremos ENAD mais para frente. Então, assim, caso seja solicitado ENAD, a ideia aqui é que a gente possa retomar esses conteúdos. A ideia de tópicos especiais é que nós retomemos os conteúdos mais importantes ao longo do curso, com um novo olhar. Por isso que nós estamos hoje aqui. A especialista, a grande estrela da nossa live é a professora Vânia, e eu estou aqui para auxiliá-la, para fazer essa mediação com vocês também. Já agradeço a presença de vocês, os alunos que já acessaram, a Lilian Correia, que foi nossa aluna, hoje é professora conosco, a Denilza, a Rita, a Lidiane, a Carmen, a Ana Jofre, Vanessa, Dânia, Maria Helena, bom dia para todos vocês. Então, o que eu solicito, primeira coisa, Ana Lúcia, Keila, obrigado, tá as primeiras aí a entrarem, O que eu solicito é que às vezes você faça o som para baixo. Se você está com o celular, põe o fone de ouvido. O fone de ouvido ele fica bem melhor o som. Mesmo no notebook do computador, o fone de ouvido ele sempre ajuda a ouvir melhor, ok? Tudo certo então? Então, para a gente poder começar a nossa live, falando de alfabetização e letramento, eu passo a palavra para a professora Vânia, porque aí ela faz essas introduções iniciais. Mais uma vez, bom dia e sejam todos bem-vindos à nossa live. Bom, vamos iniciar. Vamos iniciar pela definição, Então, nós temos duas definições relacionadas à alfabetização e letramento. Então, a alfabetização é a aquisição
Deixa eu aproveitar, a professora Vânia estava comentando sobre essa questão, né, da alfabetização, que é vista ao longo da história, e eu me lembro aqui que essa educação e essa alfabetização está relacionada à nossa educação catequética, assumida lá na história, no nosso plano de história da educação. Por que é uma educação catequética? É uma educação como era feita no catecismo da Igreja Católica. Quem fez o catecismo da Igreja Católica antigamente, o catecismo ele era feito de perguntas e respostas. Quem é Deus? Deus é Pai, unidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Maria? Maria é mãe de Jesus. Então a pergunta eram perguntas e respostas. Quando você faz isso com a educação, que assume esse contexto histórico, a ideia é esta. O título do texto, a interpretação do texto, qual é o título? Está lá. Né? E isso não está tão longe de nós assim. Muitos de nós estudamos nesse contexto, porque os nossos professores foram educados nesse contexto. Então, qual é o grande desafio quando nós falamos dessa alfabetização? Nós identificarmos que os nossos alunos não podem ser educados a partir do caminho suave. Que não foi suave para muitos, né? Por que a cartilha Caminho Suave, e alguns são defensores do caminho suave, ela teve um momento histórico importante, fez parte da educação de muitos que estão nos assistindo agora, mas o que é importante a gente saber, que da mesma forma, eu digo isso em sala de aula, que nós temos técnicas da medicina, dentro da área da saúde, do coração, da saúde bucal, ninguém vai num dentista e espera que o dentista arranque seu dente com um alicate. Então, quer dizer, você vai no dentista e espera que ele use os recursos atuais. Por isso que eu estou dizendo, quando nós levamos os nossos filhos para a escola, eu não espero que o professor atue com a mesma metodologia que ele foi ensinado. Até porque a relação dos métodos, né, e os estudos já apontam novos caminhos. E isso que é interessante, a gente perceber que esse ponto de alfabetização, nós já estamos falando nos anos iniciais do ensino fundamental, isso aqui é muito importante, eu sempre pego no pé dos alunos, para a gente poder identificar. E isso já tem o Conselho Nacional de Educação, o parecer, que já diz a partir do ensino de 9 anos, né? Educação infantil, quando você fala de creche, de pré-escola, e aí você pode ter outras denominações, outras formas de citar isso, mas é educação infantil. Ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e anos finais, ensino fundamental, anos finais, do sexto ao nono ano. Quando nós falamos dessa alfabetização, nós estamos falando dos anos iniciais. Na verdade, não aumentou o ensino fundamental. A educação infantil perdeu um ano, pré-3 e o primeiro ano. Mas isso a gente percebe também que é a evolução da sociedade. As nossas crianças já não precisam mais esperar um ano para entrar no processo de alfabetização. Porque já no pré-3, identificava-se que a criança já tinha as condições. Eu sei que eu estou falando muito, professora Vânia, mas eu passei uma atividade de tópicos que falava sobre a importância da literatura infantil lá na educação infantil. Por que a educação, na literatura e na educação infantil é importante para a alfabetização? Porque ela vai criar justamente nesse mundo lúdico, nesse mundo da fantasia, quando você conta as histórias dele, né, da Chapeuzinho Vermelho, a história das princesas, as N histórias que nós temos, a criança ela já vai desenvolvendo essa parte da linguagem, né, para ela poder identificar esse mundo imaginário importante para a construção que vem depois da alfabetização. Falei demais, né, professor? Só para a gente poder respirar um pouco, se deixar eu falo. E se cortar depois a live fica disponível. Temos aqui a caneca, né? Aqueles que quiserem concorrer à caneca, escreve aí o eu quero. Agora é eu quero. Se vocês deram bom dia. A Keila já acessou, a Melissa, a Cláudia Longo, sempre conosco, tanto aqui na faculdade quanto nas redes sociais. Muito obrigado, né, pela presença de todos vocês. Elismar, a Susan, eu não consigo citar todos aqui,
mas a gente comenta alguns aqui para a gente focar no nosso conteúdo. Mais uma vez, o eu quero, a Cíntia, o Vicente e a Carmen, a Vanessa já colocaram eu quero, já estão concorrendo no eu quero, tudo bem? Bom, então, como o professor estava falando, essa parte da literatura é muito importante, tanto é que eu vou abordar, né? Eu coloquei essa parte de leitura e literatura, que também é literatura relacionada ao letramento literário, é muito importante porque por causa da ideia de que a criança vai estar desenvolvendo
para os pulmões, né, professora? Quando nós falamos dessa parte de alfabetização e letramento, a professora Vânia bem já comentou aqui, é ter claro que a alfabetização e letramento caminham junto. Eu associo muito, professora Vânia, eu comentei já com ela aqui em off, a alfabetização e letramento no processo de socialização. A socialização primária e a socialização secundária. Vai tremer um pouquinho porque ele está aproximando para o som ficar próximo aqui, ok? A socialização primária, o que é a socialização? Os alunos sabem, o processo pelo qual o indivíduo passa a ser membro da sociedade. Isso mostra para a gente que a socialização primária, que acontece na infância, na adolescência, ela termina e começa a socialização secundária, ok? A alfabetização ela caminha junto com o letramento, mas, a professora Vânia também vai comentar, a alfabetização ela também não é para sempre. Exatamente. É um processo, né? É um processo, a alfabetização, todo lá quando a Emília Ferreira e a Ana Temerosa que falam dos níveis, né? Então a criança primeiramente ela vai identificar a letra, vai conseguir escrevê-la e aí ela vai juntar sílabas, frases, textos. Só que assim, isso daí ele tem o fim. Eu adquiri esse processo de alfabetização, eu vou o quê? Aí trabalhar todo o letramento. Né? Vai ser um contínuo. Tanto é que existe uma frase que fala: o processo de alfabetização e letramento, ele é algo contínuo, porque, consequentemente, a alfabetização, se a gente for estender, a alfabetização existe em várias áreas, né? A alfabetização na área da língua inglesa, das outras línguas, porém, o que vai ser trabalhado, né, vai ser lapidado, vai ser a parte da interpretação, que é o foco mais importante dentro da sociedade, né? Para o indivíduo se tornar alguém que possa criticar esses elementos que estão fora e não estão de acordo com aquilo que ele, né, prega, com aquilo que ele acredita e assim por diante, né? A professora Vânia estava comentando, desculpa, a professora Vânia, Acho que aí vai pro chão. sobre essas habilidades que são construídas, e até hoje, né, eu sou professor de ensino médio de filosofia, e nós trabalhamos essas habilidades. Uma das habilidades trabalhadas no ensino médio em relação à língua portuguesa, e nós também na área de ciências humanas trabalhamos os textos, colaborando, porque todas as disciplinas trabalham em português, todas as disciplinas trabalham em matemática, né? No caso das ciências humanas, trabalhando com os gráficos, com os números. Por exemplo, identificar informações explícitas no texto. Então ele só identifica a formação implícita ali. Qual é o dado tal, qual a porcentagem de pessoas tal, no título do texto, de que país estamos falando. É identificar informações explícitas. E aí nós temos uma outra habilidade, e essa sim, quando nós falamos desse letramento, que a senhora estava comentando, é justamente o foco. Inferir informações implícitas no texto, e aí que é o perigo, né? Exatamente. E isso daí é importante porque, a partir da informação explícita, né, identificar a quantidade de porcentagem dentro de um gráfico, etc., é importante que, posteriormente, é o que o vestibular, concursos fazem. Você identifica o explícito e trabalha mentalmente o implícito. Então, muitos alunos não conseguem fazer essa junção, o que está aqui com o que é pedido, né? Dependendo, às vezes ele pede uma compreensão,
Raquel, a Zoraia sempre participando conosco, Maria Helena, Ivete, Virgílio, Ismara, obrigado pela participação de vocês, ok? Na medida do possível, nós vamos aqui interagindo com vocês também. Vamos lá. Bom, então, ser alfabetizado, lá antigamente, na Magda Soares falava que em 1940, quem sabia escrever o próprio nome era alfabetizado. Olha o evoluir, né? Vamos fazer essa comparação de antes e depois. Em 1950, ler e escrever bilhetes simples. Eu até falava para vocês na aula, né? Se eu colocasse o bilhete lá na geladeira escrito para minha mãe, pro meu marido, sei lá, um bilhete simples, eu te amo, o bom dia já era alfabetizado. Um bilhete, escrever um bilhete simples, né? Escrever e ler. E depois, em 1990, as 4 séries iniciais concluídas. Então, a ideia de alfabetização foi dada muito assim restrita e só no processo, né, de adquirir, né, o saber fazer a letra, né, porque mais a coordenação motora, a identificação que o A sobe e desce, e a parte de identificar a letra, juntar, formar uma frase, formar a palavra e assim por diante. Não tinha aquele elemento que eu acabei de falar, elemento, né, de interpretar. A bala foi no sentido de chupar uma bala de revólver, isso daí não tinha, era apenas isso. Olha, daí a gente vai juntando todos os elementos. Nossa, eu fui alfabetizada assim, nossa, caminho suave, né? Caminho suave, não foi nada suave. Então, nós fomos alfabetizados nessa forma. E aí o porquê da ideia de estar relacionado com a interpretação. Aí vocês podem fazer o processo, né, de retornar. Nossa, eu não fui trabalhada nesse sentido de colocar uma opinião no texto, né, as informações explícitas estavam pulando ali. Por exemplo, vou botar em off para vocês, tá? Ninguém te dá Eu tinha tanta preguiça, já era coisa de professora mesmo, eu tinha tanta preguiça de escrever novamente aquilo que já estava escrito, que eu colocava assim, 1, 2, 3, eu não escrevia. Para que eu vou escrever uma coisa que já está escrita? Questão 1, colocava o 1 na frente. Não tinha função. Então, o importante é fazer, pode até fazer algo parecido, mas assim, faça com que o aluno reescreva. O que é isso? Lá na parte de metodologia, paráfrase, né? A importância da paráfrase. Mas você está falando que só é interpretar? Não, nós precisamos também parafrasear. Porém, o parafrasear vai precisar de todos os elementos relacionados à alfabetização, principalmente letramento. Porque se a pessoa não entende, como é que ela vai parafrasear? Exatamente. Nós vamos tentar melhorar um pouquinho o som. Nós vamos trazer o microfone aqui. Professora Vânia. Vai ter que falar. A minha voz acho que dá, né? A professora Vânia, qualquer coisa vocês comentem aí com a gente, tá? Só não mexer tanto para não fazer. Então, gente, Som. quando a professora Vânia ela fala da questão do copiar, esse copiar também está relacionado à nossa história aos monges copistas. Exatamente. Ou seja, a Bíblia que precisava chegar ao maior número de pessoas, então a cópia nos mosteiros e a educação de maneira geral se dava nesse contexto. Então também nós recebemos essa onda da história na nossa história. Então isso para a gente é muito importante identificar. Então eu não posso pedir para o meu aluno copie. Primeiro que isso não tem desafio. Não mesmo. Segundo, que quando nós falamos de educação, ela precisa ser uma educação significativa. Então lembra quando o professor passava os pontos na lousa? Ponto. E eu lembro que a minha mãe estudou na educação de jovens e adultos, e o caderno dela estava cheio. E eu falava assim, gente, mas por que está cheio desse jeito? Porque era cópia. Porque uma pessoa alfabetizada era uma pessoa que copiava, que sabia pelo menos olhar a letra e colocar a letra. Então isso é aspecto histórico. Hoje não faz mais sentido no século XXI nós colocarmos o professor para pedir para o aluno fazer cópia. O aluno não vai fazer. E isso nós temos material didático. Eu que estou lá na escola pública, e os professores muitas vezes copiar a página 5. O aluno fala, para que copiar se o texto está ali?
Coordenação motora apenas, né? Isso porque nós estamos falando desse contexto do século XXI. E o aluno, nos dias do século XXI, ele faz isso para o professor. Mas para que fazer isso? Exatamente. E o professor não sabe, é para passar o tempo. E a educação não deveria ser para passar o tempo. E aí que eu retomo o que a professora Vânia falou no final, da paráfrase. É reescrever, é escrever comentando sobre. E na paráfrase, quando a gente fala do TCC, você cita. Conforme fulano, você põe lá e continua, porque você está comentando com suas palavras o pensamento de alguém. De outra pessoa. E aí você vem em outro parágrafo fazendo o seu comentário, a sua interpretação à luz daquilo que foi dito. Exatamente. Então falar de alfabetização e letramento é falar da história, é falar da ciência, quando nós falarmos, né, ou quando nós comentamos dos PCNs, ou das orientações da educação no Brasil, do método construtivista, quando nós falamos de Piaget, é falar de psicologia. Por isso que é importante você estudar, você que é o professor, o aluno que está se formando em pedagogia, estudar muito a alfabetização e letramento cada vez mais. Exatamente. E ele falando um fator importante, a psicologia, né? Se a gente for ver os processos, né, como eu faço nas aulas, o processo fazendo uma comparativa entre Vallon, Vygotsky, Piaget, cada um tem a sua importância, né? A importância de estar desenvolvendo o aluno como um todo, né? O ser global, porque não adianta nada, vou desenvolver só coordenação motora na cópia. Qual função? Copiar, né, o caderno de caligrafia. Vou fazendo o quê? Vou fazendo uma cópia, vou ficar tinindo na parte da cópia, né, minha letra maravilhosamente linda, porém, e a interpretação? E a paráfrase? Não tem, né? Que era desculpa, Vânia, não pode. O monge lá, né, que ele copiava, mas não interpretava a Bíblia, né? Só copiava. O monge, né, os monges copistas, a função era a cópia. Né? A interpretação da luz ficava para os grandes cargos da igreja, né? Os grandes cardeais, os grandes bispos que faziam a orientação. Então, nós recebemos isso ainda hoje. Então, o aluno precisa pensar. E aí nós caímos nessa sociedade, em que o importante é o escrever o nome, é o saber ler, escrever, fazer conta. E a educação é muito mais que isso, né? É saber ler, como mais para frente, né? Saber ler uma reportagem, saber ler um filme, saber ler, porque a leitura ela é ampla, né? E é importante, você falando isso, eu estou lembrando as coisas. Quando a gente identifica, né, a leitura como algo prazeroso, a leitura como algo que faz parte do ser, é importante porque você consegue dialogar com o texto. Eu sempre falo nas minhas aulas, não é porque a pessoa é um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, ou qualquer um, né? Não é porque ele é um autor de vários livros que ele precisa estar sendo concordado, né? Então Machado de Assis falou, balança a cabeça, beleza? Não, você pode discordar, você deve discordar. Por quê? Porque você vai estar embasado em outro, né? Você tem que fazer essa conversa, essa parte de relacionar os textos, fazer com que os textos eles possam conversar entre si, a intertextualidade, né, que eu sempre falo nas minhas aulas. Isso é interessante de você, desculpa, né? Vamos ter Eu comento, eu acredito nisso, e eu chamo de autonomia da leitura. Só que a autonomia da leitura ela vai ficando maior na medida que você lê mais. E que você pega ponto de vista diferente. Né? Tanto dos autores, por exemplo, da filosofia e da sociologia, como nós estudamos Adam Smith na área da economia, Karl Marx, como nós falamos, né, do socialismo. Quer dizer, eu posso concordar e discordar, mas eu concordo e discordo na medida em que eu amplio o meu repertório. Eu não posso simplesmente discordar do que eu acho. Alguém falou para mim assim esses dias, o que você acha disso? Eu falei, o achismo, ele independe. Agora, eu penso em relação a isso, eu reflito em relação a isso, porque eu tenho conhecimento. E não teria vergonha nenhuma de falar assim, olha, não sei. O não sei faz parte da vida. Eu não li sobre. Às vezes os alunos vêm, professor, você leu tal autor? Eu falo assim, não.
Aí a pessoa fala assim, não, porque não dá para ler tudo, né? Mesmo na filosofia eu não consigo ler todos os nem na língua. Então, essa humildade fala, não li. Mas, se for interessante, eu vou fazer essa leitura para poder entrar nesse debate. Se eu não tenho essa leitura, eu não entro. Então, olha como esse universo da leitura, ele é importante, ele é mágico no sentido da transformação. Da mesma forma que a gente vê uma planta, né? Crescendo, né? E hoje nós temos aquelas câmeras que correm o tempo, né? E mostra a evolução dela. A leitura, se nós conseguíssemos ver ao longo do tempo a sua evolução, ela é muito bonita, né? E outro ponto importante, não saber, né? O erro, isso daí faz parte da vida e é extremamente rico para a pessoa. Se ela não sabe, se, como o professor falou, não conhece esse autor, uma oportunidade de crescimento, porque ele vai buscar uma nova literatura, ele vai buscar uma nova opinião, um novo autor. A parte do erro também, o erro é importante. Se eu errei, é sinal que eu estou em processo de aprendizagem. Nossa, eu vou voltar, né? Vou lá ver onde eu errei, por que eu não fiz corretamente, e vou fazer o quê? Vou reestudar e até chegar. A vida é construída de erros, né? Nós erramos, voltando, e isso é o desenvolvimento. Então, o importante mesmo, como o professor falou, é a leitura para ampliar, porque de nada vai adiantar, né? Nós apenas lermos, né, aquela leitura de corpo presente. É uma leitura apenas de estar ali identificando, né, decodificando as letras, a palavra, e estar o quê? Apenas passando o olho pelas letras, né? Pelas frases. E aí, o que diz? Muitos alunos, nós percebemos que você pede para ele ler uma frase. O que está escrito na frase? Não sei. Por quê? Falta do letramento. Quando você fala, para a gente poder fechar, senão a gente vai embora. Vai embora. Essa questão do erro, o erro ele é tão importante para superar e aprender cada vez mais. E o erro foi na nossa educação motivo de humilhação do outro, né? Quem está nos ouvindo aqui e passou por esse processo do erro na escola, sabe como o erro era ruim, ninguém queria errar. E o erro ele é parte integrante do processo de aprendizagem. Exatamente. E segundo, o erro é importante para identificarmos certas patologias, certas deficiências. Quando a professora Vânia estava falando do erro, e aí me vem sempre à mente o Cebolinha. Quer dizer, que é um erro, que não é um erro porque foi um erro no processo de aprendizagem. É um erro porque é uma deficiência. Ele já tem, então eu preciso saber trabalhar com isso. A parte da psicopedagogia, da psicologia da educação, ela me ajuda a entender essa parte dentro da alfabetização e dentro do letramento. E já levando para a minha área, desculpa cortar, já levando para a minha área psicolinguística, né? Nós vamos trabalhar esse erro do Cebolinha. E já fazendo um gancho aqui, não querendo te cortar, fazendo um gancho aqui, foi até bom esse comentário dele, porque eu já consigo ligar aqui a parte da cultura linguística do aluno versus a nossa norma culta, né? Quando eu inicio minhas aulas falando da norma culta, né, da língua portuguesa, todo mundo já meio que abaixa, assim, fica com uma cara. Eu sempre falo, português e matemática são as duas matérias que todo mundo ou fica com a cara de assustado ou já vai abaixando na cadeira. Por quê? Porque são matérias que são base, né, não desmerecendo as outras, mas são base para a vida e elas são colaborativas com as outras. E muito é feito de forma errada a abordagem das duas matérias, né? A língua, ela é dada uma forma muito assim, de ser carrasco da educação, né? Eu tenho a ideia de que a língua, ela é algo que vai incorrer nessa ideia de erro, né? Porque se eu escrever um verbo errado, colocar uma vírgula no lugar do errado, eu sou considerado burro. Não é assim. Bom que você colocou uma vírgula, um verbo na forma errada. Oportunidade de aprendizagem. E já fazendo um link com essa parte de erro, a parte da cultura linguística da criança. Nós sabemos que quando nós vamos para a sala de aula, seja lá na educação infantil, qualquer área, qualquer nível, nós vamos encontrar crianças das mais diversas formas
e culturas linguísticas. E o importante é agregar a essa cultura e fazer o quê? Fazer com que o aluno possa aprimorar a sua linguagem. Nós não vamos pegar um aluno que tem uma linguagem bem simples e falar assim, não é assim que você fala, isso está errado, isso daí é feio. Não, nós temos que aprimorar essa linguagem. E como? Falar para o aluno, está errado, não é assim que fala? Não, apenas, olha que bonita essa nova forma de falar. Olha, vamos aprimorar a sua linguagem, aí vai depender do nível, né? Mas assim, sempre agregando a linguagem dele. Por quê? Porque a cultura linguística é algo dele. E se eu estiver indo no sentido de estar batendo de frente com os elementos que são da cultura, a aprendizagem fica muito mais difícil. Porque aquilo lá já nasceu com ele, né? Nasceu no sentido de estar na família, a forma de falar, a simplicidade. E o importante é fazer isso, agregar. E esse trabalho a cultura linguística dele, mais o processo de aprimoração da língua, é algo não fácil, né? Não é uma coisa fácil a gente fazer com que a criança adquira, o adulto adquira uma linguagem mais voltada, né, para a norma culta, mas também não é impossível, né? Nós temos que sempre valorizar a língua. Não existe erro, né? Se a gente for lembrar lá na língua portuguesa, a língua, a linguagem, a fala. O que é a língua? A língua é a parte da norma culta. O que é a linguagem? É a liberdade, é o falar. Eu até brinco com eles, falo assim, se o aluno fala, vou subir para cima e descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora, obviamente que vai doer demais no meu coração. Porém, eu entendi que o aluno saiu, desceu, subiu. Então, nós temos que agregar a esse subir para cima e descer para baixo a forma correta. Eu não preciso falar tá errado, é feio. Não, eu apenas vou fazer o quê? Você vai sair, você vai entrar. E lá na gramática, né, já fazendo um link, quando, né, a oportunidade, né, isso daí a gente vai pegando a de cada professor, é a característica, né, particular de cada professor, vou atribuindo, né, essas ideias de construção, de evolução da língua, e, consequentemente, vou polindo a linguagem, né? Vou lapidando. Eu gosto mais desse termo, lapidar a linguagem. Porque a linguagem, o indivíduo, né? Vamos pegar no seu sentido geral. É como se fosse uma pedra bruta. Nós vamos lapidando a parte matemática, a parte da sociologia, a parte da história, a parte da língua. Então, assim, no final, né? Vai se tornando cada dia um pouquinho mais brilhante, né? Vamos pegar uma coisa um brilhante. E tem fim, não. Você olhando, né? Lá no microscópio, olhando lá, bem assim, tem uma pontinha aqui que eu preciso. Isso é a vida. E a aprendizagem é para a vida, né? Interessante que a professora Vânia comentou sobre o brilhante. Ele é um carvão que foi pressionado, né? Então, assim, tem a questão técnica, que eu não vou saber dizer. Mas essa ideia, né, de lapidar o aluno, né? E ali, fazer esse lapidar aqui é a mediação do papel do professor. Então, isso precisa ficar como foco no nosso agir como professor. A nossa função aqui, primeiro, é respeitar aquela realidade. Mas também acredito, como eu já falei em outras lives, a função da escola é transmitir esses conhecimentos adquiridos ao longo da história. O aluno precisa saber que o jeito que ele fala no grupo de amigos faz sentido na cultura, né, do grupo de amigos. Quando nós falamos nessas novelas de época, né? Daquela coisa meio capiar, né? Assim, mas eu preciso perceber que hoje também nós continuam, né, essas variações dentro do idioma. Quando os jovens falam mano, o tio, quer dizer, isso faz parte da realidade. E a escola vem mostrar que a língua portuguesa ela não é para excluir o aluno. Não. Senão é justamente considerar que o outro é burro. Mas uma coisa é fato. A língua portuguesa
É uma das línguas mais difíceis de se aprender no mundo. Enquanto o inglês ele é bem reduzido. Objetivo. A língua portuguesa, né? Tem uma professora de inglês, uma professora americana, né? Uma loirinha. E ela fala assim, como é difícil. Nossa. Beautiful, bonito. Bonita, bonitão, bonitona. Então quer dizer assim, beautiful. O Mara, né? Usando, né? Vamos usar a linguagem Mara, né? Plena. E se a gente for, né? A gente fica hoje aqui o dia inteiro. E é importante isso, nós percebemos essa dificuldade, mas também a beleza da língua, né? É uma língua assim que nós podemos. Se nós formos pegar na literatura, eu que sou assim apaixonada por literatura, a literatura nós podemos ver essa evolução da língua e a beleza da língua, né? Quando lá, eu falo muito do Machado de Assis, vocês sabem que eu gosto dele, né? Quando Machado de Assis faz o trabalho tão bem feito com a língua, quando um autor lá da Semana de Arte Moderna faz uma releitura dele, é um poema, seja lá o que for, mas o trabalho com a língua, é uma língua difícil? Mas é uma língua bonita. É uma língua que, assim, se formos ver, ela tem uma variedade, né? E aí é importante trabalhar essa variedade nas diversas matérias, né? Nas diversas disciplinas, para que possamos, né, fazer um conjunto de lapidação, de desenvolvimento. Caneca. Aqueles que quiserem ganhar a caneca, eu quero Melissa Rodrigues, Valéria, Susan Daniele, a Keila Nogueira, o Carol Felipe Valtinho, né? Água para os professores, gente. Pois é, né? Exatamente. Essa é a mudança de tempo, né? Nós estamos na mudança de tempo. E então, a queimada também, né? Obrigado pela lembrança. Obrigada. Todo mundo aqui. Só fechando aqui sobre o slide anterior, quem estiver interessado em fazer um merchan, né? Marcos Bagno, ele fala muito sobre essa parte linguística, essa parte da diferença linguística, né? Preconceito linguístico, um dos livros, Preconceito Linguístico, uma novela sociolinguística, eu não lembro muito bem o título, mas é Marcos Bagno, ele fala muito sobre a parte do preconceito, e ele é um linguista, e ele tem uma linguagem bem fácil, sabe? Esse preconceito linguístico eu já trabalhei com os alunos aqui logo no início, quando eu entrei aqui na faculdade para poder dar aula. Eu estava falando sobre essa parte de preconceito linguístico. Eu trabalhei o livro com os alunos, né? Se tiver algum aluno aí que teve essa aula, né? Comenta aí, vamos usar, né? Comenta aí. Então, Sebastião Inácio, ele deixa um trecho muito importante. Ser professor é enfrentar vários desafios, né? Nós vemos aí a dificuldade de estar com os alunos, a dificuldade agora, principalmente, né, de educar pela internet, né? Que antes era algo que estava assim bem distante. Com essa situação, caiu tudo, a sensação que eu tenho, caiu tudo na cabeça do professor, dos pais, de todo mundo. E ele fala que alfabetizar é o maior dos desafios, e realmente, eu falo para os meus alunos, alfabetizar é algo bem difícil. Eu que já fui professora alfabetizadora, amei, né? Se pudesse continuar, né? Questão de tempo, eu continuaria na alfabetização, mas é bem difícil. Não vou mentir aqui que é fácil. Olha, você vai chegar, vai falar para os alunos, olha, aqui é o B com A vai dar bar, e essa palavra bala. Não é assim. Você tem um aluno que pega rapidinho, vai ter um aluno que tá quase, e vai ter um aluno que não está. Então, a importância de não só ter a ideia de eu preciso alfabetizar. O que muito o sistema da escola, né, vamos dizer em específico, às vezes muitas escolas, no sentido da escola privada, ela vai fazendo o quê? Ela tem o cumprir. Mas assim, a gente também tem que ter essa ideia de amor, né? Tem que ter o amor na alfabetização. E isso que o Sebastião Inácio fala. Alfabetizar é difícil,
Mas quando você vê o seu aluno pensando, juntando as sílabas, né, conseguindo ler uma frase ou conseguindo ler uma palavra, nossa, gente, é muito bonito mesmo. Quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos. E um ponto muito importante que nós, professores, eu falo em específico a educação, né, a parte da linguística, da língua, mas assim, eu acho que isso em todas as matérias, né, em todas as disciplinas, a importância de mostrar para o aluno por que de se aprender. Por que eu vou aprender verbo, professora? Não sei. Foi, né, nós passamos por isso. Eu lembro que na minha jornada escolar, eu sempre fui muito de fazer tabela, de fazer esquema. Fiz uma tabela com as terminações verbais de todos os tempos, presente, passado, futuro, pretéritos e etc. Do ar, ir, né? E aí o que acontecia? Eu decorava aquilo tudo. Por quê? Se me perguntasse naquela época, por que eu não sei. Porque eu ia tinha chamada oral, né? O porquê tinha chamada oral. Mas entender essa ideia do verbo na frase, ele precisa concordar, né? Se eu estou no passado, eu não tenho como colocar um verbo no presente. Então, isso o aluno precisa saber. Por que eu tenho que interpretar esse texto? Por que eu tenho que desenvolver esse processo interpretativo? Né? Para que serve? O que ele representa na sociedade? Como que funciona? Então, muitos alunos, às vezes, eles falam assim, eu estou aprendendo e não sei por quê. Né? Isso daí em qualquer matéria, eu acho. Por exemplo, dou um exemplo nas minhas aulas, né? Matemática. Eu brinquei esses dias com a minha filha, ela está aprendendo expressões. Falei, Ana Clara, essa semana, quantas vezes você usou a expressão com raiz agora? Quantas vezes? Ela parou e falou assim, não sei. Então, mas isso daí, por que está aprendendo? Porque processos mais lá na frente o aluno vai precisar usar. Por que eu estou aprendendo, né, o coletivo? Porque quando eu for fazer uma frase, vou colocar o coletivo, né? Não vou colocar, vi tantos animais, não, coloca o coletivo, e é o trabalho com a linguagem. E isso é importante. Então, os 3 elementos, o para que serve a escrita, a representação e como que funciona. O como que funciona, a gente não precisa passar a ideia daquele caótica aprendizagem, né, de tem que decorar. O problema é a decoreba, né, porque você decora 15 minutos depois que você saiu da sala e fez a prova, já não lembra mais. É interessante a gente associar a questão da aprendizagem, principalmente quando a professora Vânia fala da língua portuguesa, porque essa aprendizagem significativa, principalmente no momento de desenvolvimento da criança e do adolescente, e isso está relacionado à nossa questão neural. Então, quer dizer, você estabelece a ligação, a sinapse acontecendo. Então, assim, quanto mais você aprende, mais essas terminações, elas vão criando essas conexões. Quando você pega qualquer vídeo, né, a gente aqui nessa live é uma discussão sobre o tema, mas quando você pega o vídeo falando de sinapse, e ela vai chegando, e ela cria mais um canal de comunicação. E eu sempre comento com os meus alunos, é como se nós colocássemos isso na nossa caixa preta. Sempre quando nós estudamos, fazemos a leitura de qualquer livro ou aprendemos as regras da língua portuguesa, isso vai, de certa forma, até a psicologia, vai lá para o nosso consciente e inconsciente. Eu aprendi, mas está lá. Na hora que eu vou executar, eu sei, porque já foi criada aquela ação dentro da minha sinapse, dentro das conexões neurais. Então isso para a gente é muito importante, desde que seja significativo. Uma educação, um processo de aprendizagem que não seja significativo, ele não vai criar essa estrutura de ligação. O professor falando, eu lembrei, eu tive um professor, quando eu fazia curso de letras, né, minha faculdade de letras, e ele falava, a nossa cabeça é como se fosse uma gaveta, né, uma cômoda. Vocês vão lembrar desse exemplo que eu sempre dou, porque é um exemplo muito claro. E cada gaveta corresponde a uma matéria, a uma aprendizagem. Quando eu preciso dessa aprendizagem, eu abro a minha gaveta, pego o que eu preciso, uso e retorno a gaveta. E quando eu não tenho? E quando a minha gaveta está lá vazia?
Então, isso que eu falo, né? Eu faço relação com a minha matéria com relação à leitura e à redação, né? Como é que eu vou dissertar sobre algo sendo que eu não tenho nada dentro da minha gaveta? Então, a importância da leitura, mais uma vez eu batendo aí na tecla da leitura. Agora nós vamos falar um pouquinho, né? Da BNCC e a alfabetização, frisando novamente. A educação infantil, ela é um processo base, mas a alfabetização, como o professor já disse no início, né? E eu volto a frisar, a alfabetização vai ocorrer nas séries iniciais. A importância de uma boa base é consequência para uma alfabetização boa também. Então, a BNCC, ela vai fazer o quê? Atribuir a etapa de alfabetização lá no ensino fundamental. E o que ela fala? O que ela, né, propõe à educação? Né? O trabalho com diversas, né, um documento bem extenso, diversas áreas, né, as práticas, os eixos que nós temos que focar. Né? Por quê? Porque isso daí vai ser um processo contínuo. Oralidade, né? A importância da oralidade para a criança, deixar a criança falar. Por quê? Porque se ela não fala, consequentemente, a gente está trabalhando naquele processo, né? Eu estou guardando. Às vezes a criança é extremamente inteligente, tem uma capacidade imensa, mas ela é aquela criança que é introspectiva, ela né, fica lá no cantinho dela. Então, como é que trabalha-se isso, né? Vai chamando a criança, né? Não, você agora vai lá na frente e vai falar, a criança vai infartar. Então, como fazer? Senta do ladinho da criança, né? Faz, conversa, e aí nós vamos trazendo aos poucos. Porque tudo que é imposto com força, né? Obrigação, ele não tem um retorno positivo, ele não tem uma fixação positiva. Então, quando o aluno, muitos casos, né, alunos que têm medo de leitura, né, por causa da nossa leitura, leia do começo ao ponto final, e aí o próximo. E se você errasse, o que acontecia? A professora brigava. A leitura negativamente aí reforçada. Trauma. Então, o falar na frente sempre vai ser, né, até o professor aqui está para não me deixar mentir. Quando nós vamos iniciar, quantos anos, né? Vamos abafar esse caso, mas quantos anos a gente está nessa área? Todo início dá um friozinho na barriga. Só que acontece que nós trocamos esse frio da barriga, por quê? Pelo nosso amor à educação, pelo nosso amor de dividir com vocês o nosso conhecimento, aquilo que nós todo dia estamos em contato, lendo, e essa importância de sofrer esse friozinho na barriga para que possa haver o desenvolvimento. Logicamente, a gente, no caso da oralidade, a criança lá na educação infantil, ela vai ser trabalhada com a formação da linguagem, a linguagem de forma correta, a parte da fonologia, da fonética, né? Algumas crianças vão ser observados, como foi meu filho, nas dificuldades, né? Quando a gente tem as crianças que têm dificuldade de L, de R, que são uma das mais difíceis, né? Então, essa oralidade, ela vai ser trabalhada lá na base. Para quê? Para que a oralidade seja concluída quando a criança fala, escuta e escreve. Daí a importância, eu sempre falo, é lindo, maravilhoso a criança estar falando errado, criança começando a falar, é lindo, né? Mas nós precisamos ter a consciência que isso lá na alfabetização vai atrapalhar. Então, escuta, repete de forma correta, né? Guarda no coração aquela falinha e pensa que lá na frente nós teremos uma criança escrevendo de forma correta. Análise linguística e semiótica é o trabalho de analisar, logicamente, lá nos processos iniciais da alfabetização, essa parte de análise, significado, né, mais aprofundado, nós ainda não vamos trabalhar, porque qual que é o objetivo? Fazer com que a criança adquira, primeiramente, essa parte de alfabetização, junto com o letramento, e depois o desenvolvimento vai ser contínuo do letramento. Então, assim, essa análise linguística, lógico que nós vamos ter que dar as orientações, se escreve com Z, com S, se é X e etc. Porém, é um trabalho informativo.
mais para frente vai ser um trabalho mais aprofundado. A parte da leitura e da escuta, nós temos também que trabalhar a leitura e a escuta, porque muitas vezes quando, às vezes o amigo está lendo, ou a professora está lendo, o aluno está lá, pensando lá. Então, nós temos que fazer com que o aluno escute a leitura na hora, um elemento muito importante é a hora da leitura, né? Escute essa leitura e comece a viajar, mas viajar no sentido de dar asas à sua imaginação, concordar, discordar, relacionada ao que está sendo lido, né? Então o professor ele precisa trabalhar também essa ideia, né? A escuta e o desenvolvimento daquilo que está relacionado. Nossa, eu já vi isso daqui, já aconteceu comigo. Nossa, eu já li isso daqui. Então isso é importante. A produção de texto, que é um dos elementos mais difíceis, né? Por quê? Porque se eu não tenho dentro lá da minha gaveta todos os elementos, o que acontece? Eu não vou ter o que produzir. Então, a importância da produção de textos e como o Vanderlei Geraldi, já adiantando alguns slides aqui, o Vanderlei Geraldi, ele fala no sentido de que o aluno ele tem a ideia de produção de texto apenas para um foco, professor. E não é assim. Nós temos que trabalhar a produção textual para o mundo, para várias pessoas, para vários leitores. E o que é importante? Trabalhando o erro, obviamente que nós vamos encontrar erro nos textos, porém não como a correção, como higienização. Eu adoro essa frase dele. Por quê? Porque os textos, antigamente, né, nós podemos aí relembrar o nosso passado, os textos vinham parecendo um mar vermelho de correção. Pegava aquele texto, dá até desânimo. Qual que era a frase interna? Eu sou burro, eu não sei. Então, o erro, ele tem que ser, né? Vai acontecer, ainda bem que aconteceu, ser trabalhado de uma forma que o aluno seja consciente do seu erro. Errei por quê? Porque eu coloquei aqui errado. Porque essa vírgula não é aqui. Porque eu não me expressei direito. E aí, consequentemente, ele vai trabalhando a sua produção textual de forma consciente. E não uma produção textual de reescrita daquilo que está errado e pronto, acabou. Né? Fechou na gaveta, né? Na gaveta do professor, não na gaveta da sua cabeça. Fechou na gaveta, teve 10, teve 0, teve 5 e acabou. Né? Comentar da fala da professora Vânia, primeiro é a gente perceber a ideia que a questão da leitura, da alfabetização em vistas à comunicação. A professora Vânia comentou dos textos da escola que via lá uma sangria desatada, né? Nossa, mar vermelho. Por outro lado, no século XXI, com as redes sociais, por exemplo, a comunicação ela se tornou mais enxuta. Então, quer dizer, nós temos os livros, nós temos os jornais, nós temos as revistas que exigem uma leitura longa, né? Ou a redação de textos longos, mas grande parte da população tem acesso a esses poucos caracteres. Como transmitir uma ideia, como transmitir uma informação dentro desses caracteres? Isso está ligado justamente com o que a professora Vânia está falando. Conhecer bem as palavras para poder comunicar de maneira mais eficaz. Nós já passamos aí praticamente de 1 hora, temos 1h04 e passa rápido, né? Nossa, muito. Não esqueça da caneca, é a última chamada da caneca que eu quero. Vários alunos comentando, até falaram do microfone, mas eu acho que vocês não conseguem ouvir assim mesmo. Teve a Keila Nogueira, existe uma preparação para começar a alfabetizar a criança? Vou dar o pontapé inicial e a Vânia, que é o Neymar aqui da live, continua. Então, essa preparação, ela vem desde a educação infantil, no sentido que nós já comentamos aqui, de dar as condições de. Então, a alfabetização, ela é um processo. Nenhum professor vai chegar na sala e falar assim: crianças, vamos começar hoje a alfabetização. Não é assim, mas é um processo que a criança precisa. Por isso que antigamente, eu já falei lá na live de inclusão com a professora Érica, que a educação infantil, a creche era depósito de criança. E hoje, aqui na BNCC, para a educação infantil,
nós já percebemos a importância da educação infantil para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento integral da criança. E isso mostra pra gente que a educação infantil, ela também tem as habilidades e competências. Exatamente. Quando você pega os documentos oficiais do Ministério da Educação, e eu disponibilizei, mas você pode ter acesso a esses documentos no Google, coloca lá, competência e habilidades da educação infantil. É um documento de 600 páginas. É imenso. Quer dizer, então ela começa quando? Começa quando a criança entra na escola. Ela começa quando a criança está em casa e é estimulada. Nunca na história desse país e nunca na história do mundo nós estamos vendo a importância do sentido da educação dentro de casa, da educação verdadeira, educação dos pais em relação aos filhos, porque os pais perderam esse bonde da história. Essa geração que sentiu a falta, né? Tem aquele áudio da criancinha, ó professora, minha mãe é cozinheira, ela não é professora, ela não ensina como a senhora, tá com saudade. Isso mostra que essa geração vai ver a importância também de se apropriar desses conceitos, desses conteúdos. E aí, professora Vânia, como que fala? Existe a preparação, quando existe uma preparação para alfabetizar a criança? Quando começar? Então, como o professor falou, isso daí é um processo, né? E dentro desse processo, nós temos que tratar naturalmente, porque não adianta nada. A ansiedade dos pais, muitos pais, né, são ansiosos nessa coisa do filho estar lendo, do filho estar escrevendo, mas é processo. Então, o que nós, né, e várias outras pessoas, autores, indicam a condição natural, significativa, como o professor falou, porque não adianta nada eu dar algo que não tenha significado, e principalmente o estímulo, né, oferecer livros, oferecer elementos relacionados à educação, à alfabetização, ler para o filho, né? Isso daí a gente, quando eu estou falando sobre a educação infantil, eu falo a importância dos livros, e aqui também eu dou uma sugestão de livros relacionados à idade, né? Mas se meu filho principalmente, né? Na minha casa, assim, tem pouquinho livro, então, às vezes ele vê aqueles livros, esses dias, modo de dizer, ele não estava lendo fluentemente, ele pegou um livro meu, As Crianças Peculiares. Mãe, posso ler? Pode ler. Ele não ia conseguir ler, interpretar, né, atribuir significado. Mas eu não tolhi a ideia dele de leitura. Isso daí é uma forma de estimular. Então, obrigada, Will. Oferecer a leitura, oferecer elementos que façam com que ele esteja relacionados com a aprendizagem. E o mais importante, naturalidade. Nada de, senta aqui, agora nós vamos alfabetizar. Ó, esse com esse vai dar isso. Não, é naturalidade. Então, assim, como o professor falou, é um processo, né? Isso daí tudo na vida é um processo, a aprendizagem, a formação do ser humano é uma aprendizagem, a formação acadêmica é um processo, né, que vai somando primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. O que acontece? Consequentemente, ele vai adquirindo, processando e a aprendizagem. Mas o que eu falo, como é que é o nome da aluna mesmo? A Rita. Rita, o que eu falo? Naturalidade e oferecer estímulos. Isso daí vai se dar natural. E, consequentemente, quando, né, estivermos de volta aos nossos lares acadêmicos, à escola, aí, consequentemente, vai fazer um processo mais específico. Mas, em casa, é a naturalidade, o oferecimento, até os meios informatizados, no caso, vídeos. Hoje a gente tem muitos vídeos, né, bons, relacionados à aprendizagem, a cantigas. Então, assim, a naturalidade e oferecer. Só uma correção, quem falou do começar a alfabetizar foi a Keila Nogueira. E eu já emendo aqui, professora Vânia, para a gente continuar nos slides. Uma aluna pergunta aqui, que é a Rita Norato agora sim, que ela pergunta: como podemos avaliar nossos pequenos? Surgiu a leitura da BNCC na educação infantil. Na BNCC deixa claro que não existe avaliação para os pequenos. Como nosso foco é alfabetização e letramento, a alfabetização ela tem um momento certo.
ela acontece nos anos iniciais do ensino fundamental. A partir do primeiro ano é o foco da alfabetização. Como nós podemos avaliar? Na educação infantil não tem avaliação. A partir, né, dos primeiros anos do ensino fundamental existem os diversos métodos avaliativos e cada vez mais a educação avança nessa ideia de portfólio, de avaliação diagnóstica, de avaliação somativa e assim adiante, ok? Bom, continuando, então as capacidades, né, relacionadas aos elementos do slide anterior, compreender as diferenças de escritas. Nós temos, né, vários tipos de letra, né, a letra cursiva, a letra bastão, e no formato, né, digitado, né, no computador, nós podemos ver que a gente tem as diferentes letras. Quando a criança está sendo alfabetizada, né, ela às vezes confunde-se com as letras, né? Mistura letra cursiva com letra bastão e assim por diante. Nós precisamos informar para quê? Para que ela possa diferenciar o que é uma letra bastão, que é uma letra maiúscula, minúsculo, e isso é importante. Então, isso daí é compreender os diferentes sistemas e, consequentemente, né, isso daí vai para as outras línguas também. Dominar as convenções gráficas, né? Já até adiantei aqui de baixo. Compreender a natureza alfabética. Lá no slide que eu falei, compreender a importância, o porquê aprender, né? O que isso vai gerar na minha vida. E conhecer o alfabeto, né? Ele precisa conhecer o alfabeto para que ele possa redigir, né? Para que ele possa fazer a coordenação motora e, posteriormente, juntar e formar, né, a parte de frases, a parte de elementos relacionados à alfabetização. Dominar as relações de grafemas, fonemas, seria o que? As sílabas. Preciso identificar, né? Para formar uma sílaba, eu preciso colocar uma vogal, uma consoante, assim por diante. Saber decodificar as palavras no texto. O que é isso? Decodificar as palavras no texto está relacionado muito com os elementos de leitura. A leitura é uma decodificação. Eu consigo identificar que a letra B com A vai dar Bá. Então, eu tenho todo um processo. A gente fala assim rapidamente, porém é um processo complexo. Não é um negócio assim, olhei e já identifiquei. Né? É um processo bem complexo que quem quiser fazer um merchan do curso de letras, quem quiser aprofundar-se mais nessa área, né, da língua, letras, nós trabalhamos essa parte, né, de grafema lá na parte da linguística. Saber ler e identificar as palavras, né, no contexto, foi o que eu falei da parte da bala, né, no seu contexto. Qual o contexto da bala? E ampliar, até coloquei ali a sacada do olhar. A leitura, a criança precisa identificar a leitura e a escrita, que ela tem um processo, né? Ela vai começar de um lado, vai para o outro. A leitura, por isso que quando as crianças estão aprendendo a ler, é importante que ela acompanhe com o dedo, porque senão automaticamente ela ainda está em processo, ela vai confundir as linhas. Então é importante que ela vá fazendo o processo de leitura com o dedo e, consequentemente, ela vai deixando esses elementos, né? Saber que tem parágrafos, que o ponto final, saber que tem as pontuações para que a gente possa ter essa naturalidade, né, na leitura, porque inicialmente a leitura ela vai começar, né, parecendo um carro meio que socando, mas é o que é o beabá da leitura, né? Mas assim, é processo, é função e assim por diante, vai desenvolvendo, né? Quer comentar alguma coisa, professor? Não, queria fazer uns comentários. Desculpa. Não, pode passar. Pode passar? Pode passar. Em relação aos nossos alunos, é claro que a gente gostaria de interagir com todas as perguntas, principalmente com a Rita e com a Keila. Primeiro, a Rita comenta: podemos inserir outras opções de ensino em sala de aula, ou temos que seguir o sistema? Quando você está em um sistema de ensino, você precisa seguir o sistema. Por que eu estou dizendo isso? Se eu estou num sistema particular que tem regras em relação ao processo de alfabetização, eu preciso seguir o sistema. Se eu estou na escola pública, via de regra, a escola pública, pelos documentos oficiais, segue o construtivismo. Mas eu não tenho a receita de bolo, eu tenho as orientações. Cada receita se dá na realidade da escola. Por outro ponto, a Keila Nogueira diz assim:
Qual a dica para as mães? Né? Fala-se um ano perdido para as crianças que estão no processo de alfabetização, do pré-silábico. Então, Keila, ninguém dá aquilo que não tem. A mãe não ensina se ela não sabe. Então, assim, isso é um problema da nossa estrutura. O pai não sabe porque, como que ele vai ensinar realmente se ele não sabe? Então, a dica é igual o médico. Se você está com algum problema, procure um especialista. Hoje, os sistemas de ensino, de certa forma, todos estão oferecendo. Né? As prefeituras estão oferecendo algum tipo de auxílio, seja por Facebook, seja pelas plataformas. Se o pai sabe, o pai ensina. Se o pai sabe o lugar da informação, ele procura informação. Mas boa parte dos pais não. Né? Então não faça assim, igual médico. É igual assim, qual que é a dica? A dica é procurar um especialista sempre. Exato. Então essa é a dica que eu dou. Pai que não sabe como fazer o processo de alfabetização, tem que acompanhar o sistema de ensino. Né? E dentro de casa, o pai que sabe, ele trabalha com o aluno, mas todas as redes estão procurando dar um auxílio na medida do possível. Eu sei que é incompleta essa resposta ainda, ela exige mais tempo, mas só para a gente poder interagir, porque nós estamos aqui a 1h17, já estamos caminhando. Deixa eu só comentar um ponto. Eu tenho visto, né, muitas pessoas falando em tempo perdido, né, esse ano está perdido. Vamos começar a pensar no sentido tudo na vida tem um positivo e um negativo, depende do nosso olhar. Não foi perdido porque nós estamos aprendendo outra forma de ensinar. Embora difícil, concordo, né, muito difícil para quem não é professor, muito difícil. Porém, nós temos várias lives, né, as orientações das escolas, e o importante, que eu volto a frisar, naturalidade. Quanto mais ansiedade, menos processo de aprendizagem. Até rimou. Mas assim, a importância da naturalidade, o brincar, o lúdico. Né? Então vamos brincar de escrever. Esses dias, o meu filho está aprendendo divisão silábica. E o que eu estou fazendo? Eu estou usando o ábaco, que ele é muito matemático, ao contrário da mãe, né? Ele é muito matemático. E eu estava dividindo sílabas com ele no ábaco. Então, assim, é totalmente assim, adaptativo. Nós temos que adaptar. Até se... depois, como é que é o nome das alunas? Nós temos a Rita... Estamos passando a Keila Nogueira. A Rita é a Keila. Se quiser, pode mandar mensagem para mim, tá? Que aí a gente conversa, vamos fazer uma interação. E os outros alunos também, se quiser, pode mandar pelo Face, creio que eles estejam no grupo das pedagogias, pode mandar mensagem para mim, tá bom? E que é um assunto que a gente vai, assim, a perder de vista. Então, vamos passar para o processo de leitura, né? Qual que é o objetivo da leitura? O que é a leitura? É a forma de se interpretar escritos, né? Informações que os outros fazem para que possamos ler, né? E nos inteirarmos dessa ideia. Porém, nós temos que estar valorizando muito a leitura crítica. Por quê? Porque nada adianta a leitura e não colocação daquilo que você acha. Né? Mesmo que se você esteja no processo de não gostei do texto, logicamente que tem que ter um porquê aí. Né? Não gostei do texto porque ele tem uma linguagem muito difícil, já é algo, né? Não vamos descartar essa possibilidade primária de expressão crítica do texto, mas nós precisamos ter uma argumentação maior, uma criticidade. Então, trabalho com o texto, por isso da necessidade lá na base de dar poder de fala ao aluno, de falar sobre se é certo, se é errado na hora do conto, se ele gostou, se ele não gostou, dele contar que aquilo ali aconteceu com ele lá na casa da avó. Então é importante dar esse poder de fala, porque isso daí vai fazer com que ele se torne uma pessoa crítica. Então a leitura, ela é trabalhada no seu sentido crítico da vida, que a gente, né, desde o início da nossa live, a gente já está falando. E a leitura, Vanderlei Geraldi é outro professor que eu também adoro, e ele fala aqui, ó, que eu já até tinha comentado da higienização do texto. Então a leitura é um trampolim para o quê? Para escrita.
Se eu leio, eu tenho elementos na gaveta, consigo escrever, consigo discursar e, consequentemente, criticar. O Vanderlei Geraldi, ele fala que a leitura ela é avaliada apenas para um interlocutor. E esse interlocutor vai fazer o quê? A higienização do texto. É bem forte essa ideia, né? Se a gente for pensar em higienização, né? Tirar a sujeira, forte, mas é forte mesmo que a gente tem que pensar. Por quê? Por causa de que o texto do aluno não é algo perdido 100%, pelo contrário. Ele é totalmente aproveitável. Ele vai ser reescrito, ele vai ser retrabalhado para quê? Para que ele possa se aprimorar. Lapidação. Então não tem o mar vermelho, não tem as correções de tá tudo errado. Não, é um trabalho, né? É um processo de trabalho. A sequência, né? Como que a gente motiva, tem essa motivação básica da leitura. Primeiramente, a motivação, né? Se o professor, como o professor Flaviano falou, eu tenho que ser exemplo. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, tem que ler. Tá, chega no professor e pergunta, quantos livros você leu esse mês? Aí ele faz uma cara de interrogação bem grande para vocês. Por quê? Nenhum. Se me perguntarem, eu tenho vários, estou lendo vários, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente lê coisas para educação, a gente lê coisas para desencanar um pouquinho desses processos, né? Então, assim, nós temos que ser exemplo, motivação. Eu sempre levo livros para os alunos. Olha, esse livro é legal, eu sempre indico. Por quê? Porque às vezes uns vão gostar, né? Porque aí é gosto de cada um, outros não. Mas sempre ser motivação. Introdução, se eu vou trabalhar um texto, eu vou ter que introduzi-lo, né? Logicamente, eu vou dar um micro spoiler pro aluno para saber, né? Para instigá-lo à leitura. Depois a leitura propriamente dita, né? Uma leitura consciente, uma leitura crítica, uma leitura trabalhada, aí vai variar dos vários tipos de texto, que não tem como a gente falar aqui, né? De como fazer o processo de leitura, porque são vários, né? Desde a educação infantil, apresentando para eles essa parte de ludicidade, essa parte de trabalho com textos, histórias, contos, e no processo já da alfabetização e do letramento. São vários, então fica para uma próxima live. Interpretação e compreensão, né? A importância de interpretar o que o texto está dizendo, né? O que o autor está falando, o que o autor tem como opinião, e também diferenciar daquilo que eu acho. O autor pode ter a opinião X, Y ou Z e eu somente a X. Está errado? Não. Foi o que nós falamos anteriormente. Não está errado. Cada um é cada um. Ser individual. E nós temos que ter esse processo crítico. Ler, não gostar ou gostar. E sempre falar, né? Argumentar, justificar o porquê. Eu até brinco com os alunos. Eu falo assim, não gostei porque o autor é chato. Tá, mas é chato por quê? Tem que ter um porquê, né? A argumentação. Quer falar, professor? Não, pode encerrar. Tá. E agora falando um pouquinho da leitura literária, né? Nós temos a parte da leitura literária e o letramento literário, né? O letramento ele vai ser com base mesmo no letramento, que é o letramento. E assim, a literatura é um processo onde a gente tem assim, difícil falar porque eu gosto muito, né? É um processo onde a gente tem milhões de elementos que favorecem, né, os vários interpretares, os vários públicos. Então, o que eu indico, né, já adiantando umas lâminas, eu indico sempre oferecer livros referentes à idade. Porém, como o exemplo que eu dei do meu filho, se o aluno, se o filho chegar e ver o livro lá do Camões, lá do Dom Quixote, seja qual for, e falar, pode ler? Pode ler. É o processo de pegar o livro, olhar, folhear, estar de cabeça, né, para cima, né, o formato correto da leitura, a forma de falar, né, a forma de ler, a entonação, né, a importância também do pai, da mãe, seja lá o responsável, né, agora
nessa situação, a importância de ler para o filho, seja lá o que for, né? Quero que vocês fiquem com essa live no sentido de que leitura é leitura, seja o que for. E a mesma coisa passar para o filho, leitura é leitura. A partir do momento que eu estou lendo como fazer um miojo, eu estou lendo. Eu estou passando uma informação. Então, a importância. E a leitura literária vai trabalhar isso, principalmente no sentido do interpretar. Mostrar, né, que a literatura, essa parte fantástica da literatura, essa parte que está relacionada com o trabalhar da mente do aluno, eu gosto, eu não gosto, nossa, isso aconteceu comigo, a parte também relacionada ao momento histórico de cada autor, ao momento histórico do aluno também, porque o livro é uma forma da gente viajar, né? Nós temos os livros conforme viagem. Então, nós temos que ter o texto literário como motivação para o aluno. E o letramento literário, que eu falei, né? Aprofundamento nas obras, ressignificação do texto. Isso é muito importante, a gente fazer uma releitura dos textos. Não é porque são textos mais antigos, mais atuais, nós temos que ter uma ressignificação. Trazer, como o professor Flaviano falou, a significação para o texto. Lógico, tem elementos na educação, por exemplo, o terceiro ano, o ensino médio, né? Vamos colocar assim, quase todo, né? Nono e o ensino médio. Eles vão estar focados muito no quê? Na parte de vestibular, né? De passar em vestibular. Mas nós, professores, podemos dar um caráter diferenciado a essa etapa tão, né, conturbada com relação à leitura, a parte da escrita também, né, que aí é consequência, né? Mas assim, nós podemos dar uma nova visão, nós podemos dar uma ressignificação, e é uma prática indispensável na sala de aula, né? Nós temos que valorizar a leitura e os textos literários no sentido de estar valorizando a produção e estar dando como exemplo a produção do outro como também uma possível produção do aluno. Valorizar muito a produção. E gostaria de encerrar, né? Não é o Machado de Assis, mas a parte uma frase do Mário Quintana, que o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. No sentido de que a leitura, ela é importante, mas ela precisa ser letrada, né? Ela precisa ser interpretada. E isso daí é um processo longo, contínuo, né? Vou até usar o latim aqui, contínuo. E é um processo que precisa ser colocado uma gotinha, né? Como criar uma planta, né? Criar um animalzinho. Uma gotinha a cada dia, um alimento a cada dia, um pouquinho em pouquinho, nós vamos fazendo. Gostaria só de fazer um comentário a partir dos comentários do FACIC SP. A Ivanete estava comentando, e outros alunos comentando sobre o caminho suave, que eles utilizaram e deu certo. E também indicou para alguém que fez. Por que muitas vezes deu certo? Porque é o único que sabe. Então, assim, por que alguém fez e deu certo? Porque naquele contexto de um pai para um filho, de um tio para um sobrinho, que é o contexto de um atendimento individualizado, o aluno consegue concentrar. Muitas vezes, por que ele não fez o construtivismo? Porque não sabe. Então, gente, cada situação é uma situação. Não estou dizendo aqui, não use. E também não estou dizendo use. Igual nós estamos passando nesse momento falando da cloroquina. Pode ser que a cloroquina ajude alguém, mas pode ser que para alguém também ela não ajude. São as contraindicações de um remédio. Por isso que eu estou dizendo para vocês, da mesma forma que nós estamos falando da medicina e que o médico ele vai ver o que é melhor para o paciente, se eu estou falando de educação e alfabetização, eu não posso jogar no escuro. Eu preciso procurar um especialista. E você que é aluno, precisa especializar-se cada vez mais para poder fazer esse atendimento. A ideia aqui da resposta não é dizer que você está errado ou certo, mas também não é dizer que vale qualquer coisa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode ter dado certo porque é o único método que você sabe e você domina. E você está tete a tete com o aluno.
com a criança. Diferente do professor em sala de aula que tem 15, 20, 30 alunos. Então, vá com atenção, não receite cebalena para quem não pode tomar. Né? Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. É a atenção que eu faço com a Caminho Suave. Então, siga o sistema de ensino. Às vezes o professor pode ser chamado a atenção por estar usando o Caminho Suave dentro da escola. Mas às vezes o sistema de ensino, com aquele aluno, não teria problema em usar. Então isso leva em conta a sua formação, o lugar que você está também. Ok? Respondido? Então, nós estamos falando de estudo, nós estamos falando, de certa forma, de ciência. E a educação, nesse ponto, ela não pode ser achismo. Então, nós temos que ter especialistas. É concreto, né? Porque, assim, é complicado dizer, né? Como o professor falou, indicar um método, né? Não faça X, faça Caminho Suave, a Sodré também, a cartilha Sodré. Não, é complicado, porque, assim, nós fomos alfabetizados nesse método, porque era a nossa realidade. Hoje, a cabeça dos alunos não tem essa ideia de caminho suave, né? Se falar bebê baba, o aluno vai falar assim, tá, e daí? Mas assim, nós podemos adaptar. Tudo é adaptativo. Tudo, né, como o professor falou, referente à orientação educacional, né? E naturalidade. Isso que eu sempre falo, naturalidade. A ansiedade, ela atrapalha muito. Por isso que é importante quando nós falamos de construtivismo e entender as estruturas cognitivas, né? Entender os pensadores da psicologia quando você fala em que fase o aluno está, porque se eu falar assim, meu filho está na alfabetização, então eu coloco o computador e ponho o exercício dele lá, mas eu não sei muitas vezes se aquele exercício está de acordo com o ano ou com o desenvolvimento do meu filho. Por isso que nós estamos falando de especialista. Por isso que é difícil. Para os médicos é difícil hoje em dia, porque ele não pode fazer a prescrição de um remédio online. Existe a orientação, né, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, que não são todos os remédios que podem ser prescritos online. Então a gente precisa ter atenção. Não são todos os processos, né, de aprendizagem que podem ser feitos pela questão à distância. E lembrando, nós temos esse momento de ensino remoto para a educação básica. É diferente do ensino à distância. A educação à distância ela é estruturada. Tem toda uma estruturação. Quando nós falamos do ensino superior, por exemplo, ou de cursos à distância, ele é todo estruturado. Nós estamos numa educação remota, em que os professores estão interagindo com os alunos em diversas plataformas. Ok, professora Vânia? Sim. Vamos chegando no final da live, vamos fazer o sorteio, né, William? Já agradeço a faculdade, o professor, o diretor Robson, o diretor Eduardo, o diretor Robson daqui de Cruzeiro e o diretor Eduardo lá de Pinda, da FASC. E agradeço a vocês que ficaram conosco essa 1h30. Muito obrigada, pessoal. Precisando, né, tendo alguma dúvida, as alunas, né? Pediram um e-mail, Vânia. E-mail? Vou dar o e-mail da pedagogia, né? vaniapedagogia13@gmail.com. Você não tem como escrever aí, não, né? Vou colocar ali. Coloca na lousa, vamos. Tá, ele tá colocando. A gente vai fazer o sorteio. Mas é fácil. Vânia. Tudo junto. vaniapedagogia13, 13 em número, @gmail.com. Tá? Se precisar, umas orientações que eu puder auxiliar quanto à alfabetização, letramento, tá? E uso outras matérias também, né? Falei que a professora Érica Cortez. Érica, um beijo. Show. Somos suspensivos. Gente, olha, chegando no final da live, enquanto faz o sorteio, semana que vem, sábado, dia 30. Dia 30. 9 horas estaremos aqui com toda a equipe da pedagogia, tá ok? Da FACIC. A professora Luciene, professora Vânia, professora Érica, Cláudia e eu estaremos aqui num bate-papo sobre os desafios da pedagogia, cada um na sua área comentando os desafios da pedagogia no momento atual e os desafios da pedagogia para o século XXI. Exatamente. Vamos lá? Vamos ver quem vai ser o sortudo? O sortudo? Tem que ser o eu quero, hein? A gente coloca pergunta, se cair pergunta não vale. Vamos lá. Vamos lá, o eu quero. Eu quero. Ricardo Samla. Isso, olha lá, colocou o eu quero. Ricardo Samla.
Acho que é a nossa aluna também, Ju. Tem alguma coisa assim. Tá certinho, William. Isso, é Samila que está. Samila deve ser o do. Eu quero, obrigado pela participação, obrigado, William. Uma vez, obrigado, um grande abraço para vocês, obrigado pela paciência e nos encontramos na semana live do próximo sábado. Muito obrigada, pessoal. Semana que vem, 9 horas, estaremos aqui novamente com mais uma live e quero agradecer a todos vocês. Bom sábado, Bom restante de sábado e obrigada, professor, também. Obrigado. Até logo, obrigada.